Perder quem nós conhecíamos dentro de nós mesmos não precisa ser ruim. Gostaria de compartilhar com você sobre um tipo de luto que é o que acontece quando a gente perde a nossa própria identidade devido a qualquer circunstância na vida que a gente sofre mudanças e que, por isso, a gente se modifica. O luto pela perda de identidade, ou seja, por aquilo que se modifica dentro da gente, que transforma quem a gente é. É uma forma de dor simbólica que se manifesta quando alguma coisa que antes nos definia, como, por exemplo, um papel social, um status, um vínculo, uma função ou então um modo de ser, deixa de existir. Não existe, nesse caso, uma morte física, mas uma ruptura profunda com uma parte de si mesmo, com uma forma de estar no mundo que organizava a vida e que oferecia sentido. Essa perda pode ocorrer, por exemplo, depois de um fim de relacionamento, a aderência à aposentadoria, a perda de um emprego, uma mudança de cidade, uma transição de ciclo de vida, ou mesmo depois de transformações internas que nos afastam de antigas versões do eu. Embora não seja visível, esse tipo de luto é real e doloroso. A sociedade tende a reconhecer e validar o sofrimento diante de mortes concretas, mas costuma desconsiderar essas dores que são mais simbólicas, rotulando elas como exagero ou então às vezes fraqueza. E isso faz com que quem sofre esse tipo de perda muitas vezes acabe se calando, sinta vergonha da própria dor ou então não encontre espaço para elaborar. No entanto, perder uma identidade, ou seja, que é aquilo que nos dava um lugar de pertencimento, de valor, é também perder um pedaço da história pessoal. Deixamos de ser quem éramos num contexto conhecido para assumirmos novas formas em um novo momento de vida. E esse momento de vida às vezes é desconhecido, é ameaçador. E como todo luto, se trata de um processo que requer tempo, requer acolhimento, reconstrução. E por falar em luto, eu gostaria de dar uma pausa nesse conteúdo para lembrar você que está assistindo esse vídeo sobre duas obras da minha autoria que envolvem perdas e lutos e que podem te interessar. O meu primeiro livro é sobre a importância da participação do enlutado em grupos de apoio ao luto como forma de atravessar esse processo contando com o suporte de semelhantes. O livro se chama Um por Todos e Todos por Um. E o outro livro é sobre a atuação de um grupo de psicólogos voluntários frente às enchentes de 2023 e 2024 ocorridas no Rio Grande do Sul. O livro se chama Sobre a Dor de Tantas Perdas. Ambos podem ser encontrados no site da editora Dialética ou então adquiridos diretamente comigo. Você precisa conhecer essas obras. Valem muito a pena a leitura e a aprendizagem. Mas e agora, continuando. O luto pela perda da identidade, apesar do sofrimento que provoca, por outro lado, pode se tornar um convite para o autoconhecimento e para a transformação. Quando o que antes nos definia já não está mais presente, se abre um espaço, ainda que doloroso, para revisitar quem nós somos além dos papéis que nós desempenhávamos e também avaliar se de fato segue fazendo sentido aquilo que nós vivemos daquela forma até então. Acaba que é nesse vazio simbólico que surge a possibilidade de criar novas narrativas sobre si, de reconhecer potências antes adormecidas, de compreender o que continua e o que se transforma em nós. Perder quem nós conhecíamos dentro de nós mesmos não precisa ser ruim. Muito pelo contrário, pode nos melhorar, amadurecer, evoluir. Então, esse luto não precisa ser visto unicamente como fim, mas também como uma passagem, uma transição. O processo que, ao desestabilizar antigas certezas, pode nos aproximar de uma identidade mais autêntica, mais flexível, mais libertadora, menos pautada pelo olhar do outro e mais sustentada por uma consciência interna de valor e de sentido próprio. Em resumo, o luto pela perda da identidade é um processo legítimo e necessário. Não existe como passar uma vida inteira sem experimentar dessa vivência. Algo que nos acontece sempre nos transforma. Esse luto dói porque nos confronta com o desconhecido e com a ausência de antigas referências. Mas também pode ser um portal para o crescimento, um convite para olhar para dentro, para se reencontrar num novo momento de vida. E aí, você já pensou nesse assunto? Como é que você se sente em relação a isso?
Compartilhe aqui embaixo nos comentários a sua opinião a respeito. E já fica o convite também para você acompanhar os vídeos semanais do Café com Terapia, que são postados aqui no canal toda quinta-feira. Se inscreve, ativa as notificações, fica por dentro das novidades. Às 19 horas de toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui. Te espero lá!